Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus mais esta oportunidade e pedindo a Ele que nos inspire, que nos ilumine e que assista a todos vocês que tanto apoio nos têm dado nessa tarefa, com os seus e-mails, com as suas dúvidas. Eu gostaria de dizer aos nossos amigos internautas que nós quase sempre preferimos responder os e-mails dentro do programa, porque nós não temos muito tempo, não dispomos de muito tempo, não temos secretários nem secretária para fazer essa tarefa, para nos auxiliar, e tudo tem que ser feito por mim. Meu tempo é muito, graças a Deus, muito cheio. Eu tenho muitas tarefas, muitos débitos, e eu preciso cumprir todos. Na universidade, na nossa casa que nós dirigimos, o Núcleo Espírita Bom Samaritano, pelas nossas conferências, nossas traduções, nossos trabalhos, então aulas na universidade, então o nosso tempo fica curtinho. Então agradecemos a vocês a compreensão e procurem acompanhar os nossos programas, porque nós vamos aos poucos respondendo os e-mails de vocês. O nosso programa de hoje é um programa que nós vamos falar sobre Jesus. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, o texto de hoje se situa no capítulo 12, versículos 15 a 21, que fala de Jesus, o servo de Deus. Este texto que nós vamos ler é uma continuação daquela discussão, daquele ato que foi feito por Jesus em Cafarnaum, ao curar um homem da mão atrofiada, ou da mão seca, como muitos tradutores o colocam. E quando Jesus realiza esse gesto, ele provoca nos fariseus, que eram muito ortodoxos, chamado em hebraico perushim, ou separados, uma revolta. E por conta disso, eles deliberam contra Jesus, porque eles veem que os atos, as atitudes de Jesus, que para eles fogem à ortodoxia, ao que manda a Torá, Jesus não estava preocupado em ser contra a Torá. Mas ele explica claramente que a Torá foi feita para o homem, para ser roteiro para o homem, que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, e que a necessidade daquele que nos cerca, a necessidade daquele que está precisando de um conforto, de uma ajuda ou de um apoio, é superior a qualquer coisa. E que o homem, sim, o homem é que é o veículo, ou a fonte, ou o objetivo de todos os méritos e de toda a dedicação de Deus. E é isso na prática que Jesus vem mostrando através dos tempos, através da sua mensagem ali na região de Cafarnaum, onde ele iniciara o seu ministério. Portanto, Jesus, depois que discute, que mostra aos fariseus a sua maneira de agir, a sua forma de amar o necessitado, de dar preferência àquele que está doente, que precisa de cura, isso provoca uma certa divisão. E os fariseus veem, ou observam, ou sentem que não podem mais contar com Jesus no seu grupo. E acontece praticamente aí uma cisão dentro da ortodoxia, da Torá dos fariseus e da conduta de Jesus. Daí porque os fariseus se mostravam sempre contra os saduceus, os publicanos, os essênios e, com certeza, contra Jesus, que não estava preocupado com a letra que mata, mas com o espírito que vivifica. E esse é o testemunho que ele dá. E quando ele observa esta atitude dos fariseus, ele se afasta dali, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 15 a 21, ele nos narra que, ao saber disso, ou seja, ao saber que os fariseus estavam tramando ou preparando algo contra ele, ele se afastou e muitos o seguiam, porque àquela altura Jesus já era muito conhecido, já era muito solicitado. Então Mateus diz assim, ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram e ele os curou a todos e os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz.
porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão a sua esperança. Este é o texto que nós vamos analisar no programa de hoje. Nós, primeiramente, chamamos atenção para a recomendação que Jesus faz de que ninguém diga nada para ninguém. Ora, quando se faz uma recomendação dessa, raramente as pessoas não se colocam em sentido oposto. Jesus fazendo aquelas curas, aquela assistência, tendo aquela conduta de amor para com as pessoas, aquilo era muito divulgado e chamava muita atenção. Por isso que Mateus disse que multidões o seguiam. E aí o profeta Isaías disse: escolhi o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. Ou seja, ele daria direito a todas as pessoas. Não seriam só as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele coloca e como muita gente cita no seu evangelho, mas seria para todas as nações. E dentro daquelas nações, as pessoas desejavam que Jesus, quando ele diz assim, que ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo, as pessoas achavam que esse triunfo era contra os romanos, que oprimia o povo de Israel naquele momento. Mas Jesus está ali com outro objetivo. Ele está ali para atender a necessidade das pessoas. E a gente observa que em todos os momentos, em todas as épocas, isso se repete. Quando surge alguém com ideia racional, humana, desprendida e voltada para o amor, quase sempre aparecem aqueles que se opõem, porque quando as pessoas não fazem algo por alguém, também não quer que os outros façam. E se alguém faz, eles não aceitam aquilo como uma coisa natural, como um direito que a pessoa descobriu que o outro tem de ser assistido e de ser servido. Essa foi a conduta de Jesus. Mas continue conosco, que nós vamos para um pequeno intervalo e retornaremos falando sobre Jesus, o servo de Deus, em sua atitude em Cafarnaum, atendendo às multidões. Fique conosco. Voltaremos num minuto. Até já.